Olá, estamos de volta então no estudo do Regime Geral de Previdência Social. À luz da reforma da Previdência, estamos no texto da Constituição, ainda não chegamos na análise das leis 8.212 nem 8.213, tá? Isso vem depois. E vamos recomeçar então falando da tal aposentadoria compulsória. Você sabe que no regime próprio, servidor público, ele se aposenta compulsoriamente aos 75 anos de idade. No regime geral, não tem. A pessoa pode trabalhar até os 80, 90, 100 anos, nada impede, tá? Mas o que acontece? Temos os empregados públicos que são vinculados ao regime geral de previdência social. Empregado público é para quem trabalha para estatal, sociedade de economia mista, empresa pública. Esse povo, como eles eram vinculados ao INSS, eles poderiam trabalhar até o dia que eles quisessem. Mas a reforma da Previdência trouxe duas alterações importantes. A primeira, esse empregado público agora pode trabalhar no máximo até os 75 anos de idade. Nós vamos aplicar a ele a idade da aposentadoria compulsória. Outra alteração interessante é que o empregado público, quando ele se aposenta pelo INSS, o vínculo com a estatal ele é rompido. Tá? Também foi alterado com a reforma da Previdência. Antes, o empregado público ele se aposentava e continuava trabalhando na estatal até o dia que ele quisesse. Isso acabou. Ele pode continuar trabalhando. Até quando? Até os 75 anos. E se ele pedir aposentadoria? Aí a concessão da aposentadoria meio que rescinde o contrato de trabalho dele. Ele vai ser obrigatoriamente colocado na inatividade. Duas alterações bem interessantes, então, para o pessoal das empresas públicas. Aplica-se a ele agora a aposentadoria compulsória e a concessão da aposentadoria pelo INSS acarreta o rompimento do vínculo que ele tem com a estatal. Vamos conhecer o dispositivo? Corta para cá. Isso está no artigo 201 da Constituição. Artigo 201 da Constituição de 88, esse novo parágrafo 16, diz que os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 40, né? Dispositivo relacionado aos servidores, ou seja, aos 75 anos, ok? Mas, de novo, professor, que tempo mínimo é esse daqui, se afinal de contas, nós vimos que o artigo 201, ele não fala qual é o tempo mínimo. Aí eu disse para vocês, olha, um olho na Constituição e outro olho na emenda constitucional, porque ela vai trazer disposições transitórias dizendo assim, tá? Olha aqui. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201, lembram aquele da aula anterior? De acordo com o tempo mínimo. Então, até que uma lei diga, né, que tempo mínimo é esse, o segurado filiado ao regime geral de previdência social, após a data de entrada em vigor desta emenda, será aposentado aos 62, mulher, 65, homem, e no caso da mulher, no mínimo 15 anos, homem, no mínimo 20 anos. Então ficou assim, ó. Aqui está a emenda constitucional 103 de 2019, quem começar a trabalhar daqui para lá, os novos trabalhadores, se for homem, 65 anos de idade, mais 15 de contribuição. Mulher, 62 anos de idade, mais, 15 é aqui em cima é 20. Homem, 20 e mulher, 15 anos. Professor, por que a mulher ficou com 15 e o homem foi para 20? Porque mulher faz barulho, rapaz. As deputadas fizeram um auê. E aí não importava se era de esquerda, era de direita. Quando se refere à mulher, elas se juntaram lá e falaram assim, ó, não vai ter
votação, a gente vai fazer barulho aqui se vocês mudarem o tempo da mulher. Fizeram uma meia dúzia lá de mulher, mas fizeram um barulho tão grande que os homens ficaram com medo. Falaram assim, não, deixa essa história aí de 15 anos para elas, que essas mulheres são muito bravas, cara. Tá? Se a mulher da esquerda juntou com a direita, né, e estão aqui brigando junto, é porque o negócio é muito sério. Então elas conseguiram manter o tempo de 15 anos. Você lembra, né? Antigamente era 15 anos para homem e mulher. Aí quando veio a reforma, vamos ferrar todo mundo, as mulheres. A gente, não, ferra o homem aí, a gente não vai se ferrar, não. E elas conseguiram, então, a manutenção do tempo. Tranquilo? Mas presta atenção no detalhe, corta para cá. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere, ou inciso 1 tal, o segurado filiado ao regime geral de previdência social após a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Então é só para os novos, por isso que eu coloquei aqui no título as novas regras. Posso dizer que são regras permanentes, né, mas na verdade são regras até que lei disponha, tá? São disposições transitórias do artigo 19. E aí para você ficar então bem situado, como é que fica? Tá aqui o regime geral de previdência social, aqui é o divisor de águas, vou colocar aqui a emenda constitucional 103 de 2019. Então aqui é antes... Aqui é depois, beleza? Então você já sabe, homem, 65 de idade, 20 anos de contribuição. Mulher, 62 de idade, 15 de contribuição. E como é que era antigamente? Bom, antigamente você tinha a aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Homem, 35 anos de contribuição, mulher, 30 anos de contribuição. Antes a gente tinha aposentadoria por idade, né? Homem 65, mulher 60 anos. Claro, né? Rural era 60 com 55, professor, né, era 30 com 25, isso aqui é a regra geral. Então, isso passou a ser isso, tá bom? Para o homem, mantiveram a idade, para a mulher, subiu para 62, né? Mas ela conseguiu manter o tempo mínimo de contribuição, né? Nessa aposentadoria por idade, exigia-se no mínimo 180 contribuições para homem e mulher, equivalente a 15 anos de contribuição. As mulheres mantiveram. O homem, como ele manteve a idade, né, digamos assim, aumentaram um pouquinho o tempo de contribuição, tá bom? Então é isso. É aqui... É o novo, mas só vale para quem começou a trabalhar depois da emenda. E essa massa de trabalhadores aqui? Esse monte de gente que já trabalhava. Eles precisam se submeter à nova regra? Bom, eles podem se submeter, não tem problema nenhum. Mas o ideal é que eles se encaixem nas regras de transição, tá? Regras de transição. Isso daqui... é uma disposição transitória. Até que lei regulamente essa história, vale isso daqui. Para esse grupo aqui que já trabalhava, são regras de transição. O que são regras de transição? São regras que, se eles cumprirem, eles vão se aposentar por elas. Não são regras iguais a essa daqui, nem iguais às novas regras. É um meio termo, tá? Para os antigos, regras de transição. Para os novos, isso tudo aqui. Tá bom? Até que lei venha a dispor. Espero que tenha sido claro. Beleza? Então tá. O artigo 19
da Emenda Constitucional 103 de 2019 nos traz, então, as novas regras de aposentadoria, regras que valem para novos trabalhadores. Os antigos é outra história, é outro artigo. Isso aqui é para quem é novinho. Você aí que está começando a pensar em trabalhar, é isso aí que você vai encontrar pela frente, ok? Beleza, vimos a regra geral, que vale para todo mundo, mas tem a galera que vai se submeter à aposentadoria especial. Olha só, até que lei complementar disponha sobre a redução, lembram que a gente viu lá no parágrafo 1º? Né? Aí a gente vai conceder uma aposentadoria diferenciada, certo? Pois bem, agora, a emenda aqui não tá, deixa eu ver... Não tá, mas isso aqui é o artigo 21, tá? Ele diz assim: aos segurados que comprovem exercício de atividade com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, tá? Não é 201 não, isso aqui é o 19, desculpa. Aliás, artigo 21, isso aqui é o 21 da emenda. Até que a lei disponha como é que fica a aposentadoria especial. Continua 15, 20 ou 25, como sempre foi. Só que agora tem uma idade mínima, tá? Para quem quer se aposentar com 15 anos de atividade, o cara que trabalha na mina subterrânea, tem que conjugar aqui, idade mínima 55. Quem quer trabalhar 20 anos, né? A idade mínima é 58. Para quem vai trabalhar 25 anos, operador de raio-x, por exemplo, a idade mínima é de 60 anos. Então, mais uma vez, para você não se perder. O que é que nós estamos vendo agora? Até que lei regulamente essa história, como é que as pessoas vão se aposentar daqui para frente? Tá? 65 homem, 62 mulher, no mínimo 20 anos de contribuição homem, no mínimo 15 anos de contribuição a mulher. Beleza. E quem trabalha sujeito a condições especiais? Bom, depende. Se ele se aposentar com 15, a idade mínima é 55. Se ele tiver que trabalhar 20, a idade mínima é 58. Se ele tiver que trabalhar 25, a idade mínima 60 anos. Então, essa aqui é a nova regra para os novos trabalhadores que terão direito à aposentadoria especial. Beleza? Então, é como se a emenda regulamentasse a si mesma, né? Porque o parágrafo 1º do artigo 201, ele diz lá quem vai ter direito à aposentadoria especial, nos termos de lei complementar. Como o Congresso demora demais para regulamentar, a própria emenda diz, ó, enquanto não vier essa lei complementar, vale isso que está aqui. Entenderam? Ótimo, então vamos embora. Professor, né? O professor, vamos dizer, ele também tem direito a uma aposentadoria especial. E aí vai ficar assim, o professor. Que professor? Os novos professores. O homem, né, vai precisar ter no mínimo 60 anos de idade, a professora, mulher, no mínimo 57 anos de idade. Professor, e se ela trabalhar desde os 16 anos? Interessa, vai até os 57. Mas o homem começou a trabalhar aos 14, como menor aprendiz, vai ter que ir até os 60 anos. E não só isso, ele vai precisar também ter um tempo mínimo de magistério. 25 anos. Ok? Professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, portanto, professor do ensino básico, professor universitário segue a regra geral e tenha 57 anos de idade, se mulher e 60 anos de idade, se homem. Ué, o homem não tinha que trabalhar 30 e a mulher 25? Pois bem, mudou, agora os dois tem que dar no mínimo 25 anos de aula, tá? Mas não adianta só dar 25 anos de aula, tem que ter no mínimo 60 anos o homem e a mulher no mínimo 57 anos, beleza? Tranquilo? Pois é, é uma nova técnica, né, que a gente está se deparando,
Antigamente, né, você tinha nos termos da lei, pronto, cruzava o braço e ficava esperando o examinador não, o legislador fazer a lei. E aí espera sentado, que ele nunca fazia. Aí a emenda ficou esperta. Falou assim, ó, até que publique a lei, fica valendo essa regra aqui, ok? Tá aí aquela história do José Afonso da Silva. A norma continua sendo de eficácia limitada. Aquele dispositivo lá do 201 é de eficácia limitada. O dispositivo do 201 é de eficácia limitada, ainda depende de regulamentação. O que tem eficácia é outro artigo, são artigos diferentes, tá? É a melhor interpretação para essa situação, porque é algo relativamente novo para a gente. É uma nova forma de se estudar a matéria, né? Até que lei venha, mas enquanto ela não vier, vale isso daqui. E isso aqui não está na Constituição, está no corpo da emenda. Calma, com um tempinho você vai se acostumar com isso tudo, tranquilo? Volta para cá, vamos continuar. Corta, rapaz. Vem para a tela. Vamos embora. Como é que se calcula agora os benefícios? Bom, a gente já viu isso, né, no regime próprio de previdência. Eu vou só lembrar, tá, que essas novas aposentadorias, uma lei vai disciplinar. Uma lei vai disciplinar isso aí, ó. O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Que lei? Uma lei aí que um dia vai aparecer. Pô, mas a gente vai ter que ficar esperando? Não. O 26, que a gente chama de disposição transitória, até que lei discipline o cálculo dos benefícios no regime próprio, no regime geral, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio, ao regime geral, ou como base de contribuição na polícia, nas Forças Armadas. Agora a média aritmética é de 100%, né? Média de 100% dos salários. É a mesma metodologia. Você sabe disso, a mesma metodologia. Só que antes era 80 e agora é 100. Tá, então o valor que eu encontrar é o valor do benefício? Não. Desse resultado, eu aplico 60% e aí eu vou somar 2%. Para quê? Para cada ano que supere 20. Então, se o cara tem lá, professor, 25 anos de contribuição, ele vai receber 70% dessa média de 100% dos salários. Mas, professor, tem um problema aí. Vocês viram qual é o problema? Não? Presta atenção. Qual é a nova metodologia de cálculo? Eu agora vou fazer uma média aritmética de todos os salários a partir de julho de 94. Média aritmética de 100% dos salários. Aí eu achei. Esse é o valor? Ainda não. Esse aqui passa a ser o novo salário de benefício. Aí eu aplico 60% desse valor, tá? Quanto deu? 5 mil. Mas não é 5 mil, é 60% de 5 mil, 3 mil. Aí, quanto tempo ele tem acima de 20 anos? Aí tem 2 anos acima de 20, então ele vai ganhar mais 4%. Ao invés de 60, recebe 64 e assim vai. Quanto mais ele trabalhar, mais 2% ele agrega à sua aposentadoria. Beleza? Acima de 20 anos. Qual é o problema? Mulher. A mulher é o problema. Porque o mínimo para ela, 15 anos. O homem é 20. Lembram? A regra geral? Homem, 65 anos, no mínimo 20. Mulher, 62, no mínimo 15. Mas aí a lei diz, eu só vou aumentar se você trabalhar mais de 20 anos. Aí a mulher falou assim, não quero. Assim eu não gostei dessa brincadeira. Não quero. Mas vai ser assim, ela, não quero que seja assim. Aí de novo as mulheres se reuniram, vieram a mulher da esquerda, a mulher da direita, a mulher do centrão, estou falando das deputadas, né? Se juntaram lá, né, botaram o braço assim e falou, essa reforma não vai andar se você criar essa regra para a mulher. Se a mulher tem que trabalhar no mínimo 15 anos,
Para ela, o 2% é cada ano a mais de 15 anos. Pô, mas vai ficar pior do que o homem. Ela fala, dane-se o homem. O homem, a partir de 20, soma 2. A gente vai ser a partir de 15 e ponto final. E se reclamar, a gente barra essa reforma da Previdência. E aí bateram o pé. E aí ficou aquela, vai, não vai, não vai. Tá bom, dá esse negócio aí para as mulheres. Aí ficou assim. As mulheres... Trabalhou 15 anos, faz a média aritmética, 60%. Mas se ela tiver 16, aí tu soma 2. Se ela tiver 17, soma 2. Se tiver 18, mais 2. Só tem 19, mais 2. Tem 20, mais 2. Então, se a mulher trabalhar 20 anos, ela ganha 70% da média de 100. Se o homem trabalhar 20 anos, ele ganha 60%. Aí os homens reclamam, poxa, é injusto com a gente. Ela, não queremos saber. A gente vai ser assim e vocês vão ser assim. E ficou. A reforma, então, fez essa ressalva. Então, muito cuidado com isso. Média dos 100%, aplico 60%, e aí, cada ano acima de 20, eu somo 2. Beleza? Para todo mundo? Não. Para as mulheres, 15 anos é o mínimo e qualquer ano acima de 15, mais 2%. Beleza? Para não ficar feio, aí eles colocaram também, tá, o cara então que se aposenta de forma especial com 15 anos, o sujeito que trabalha na mina subterrânea, para ele então vai ser igual mulher. Tá? Então, para o cara que trabalha na mina subterrânea, que tem que trabalhar 15 anos, se ele quiser trabalhar 16, ele ganha mais 2%. Quiser trabalhar 17, já são 4%. 18, 6% e assim sucessivamente. Então, essa metodologia de cálculo tem essas exceções, tá? A mulher e o mineiro, 15 anos de aposentadoria, agrego 2% para cada ano de trabalho acima de 15. São só essas exceções? Não. Aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente do trabalho, também tem outra sistemática, tá? Não é essa sistemática, mas isso a gente vê depois, beleza? Vamos continuar. Corta para cá. Beleza, então já sabemos como é o cálculo. Essa não é a aula de cálculo, eu já falei um pouco mais bem explicado nas aulas anteriores. Voltaremos a falar disso quando chegarmos na Lei 8.213. Aqui, por enquanto, é bom que você tenha, tá, uma visão geral. Vamos continuar. Bom, as regras de transição. Regras de transição, como eu falei. Está aqui a emenda constitucional 103 de 2019. Daqui para frente, artigo 19, são as novas regras para os novos trabalhadores. Para os trabalhadores antigos, como é que eles vão se aposentar? Por meio das regras de transição. Beleza? Então você já viu, eu já contei para vocês como é que os novos trabalhadores vão se aposentar. Você lembra? Você não pode esquecer isso. Volta para mim. Como é que os novos vão se aposentar? Homem, 65, 20 de trabalho. Mulher, 62, 15 de trabalho. Tá, e se for portador de deficiência? 15, 20, 25, mas tem que ter idade mínima. 55, 58 e 60. O professor é igual à regra geral, só que você tira 5 anos. Ou seja, o professor 60, a professora 57, no mínimo 25 anos. Portador de deficiência, segue a Lei Complementar 142 de 2013. São as novas regras. Pessoal antigo, como é que eles vão se aposentar? Regras de transição. Vamos lá? Corta para cá. Então, primeira regra de transição, tá? Artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019. É a regra dos pontos, tá? Regra dos pontos do regime geral de previdência social. Ah, mas eu vi essa regra também para os servidores. Tudo bem, é igualzinho. O servidor também tem essa regra, não precisa se preocupar não, tá bom? Então vamos lá. Quem já trabalhava antes da emenda, como é que vai se aposentar? Antes ele não tinha que trabalhar 35 anos? Tinha. A mulher não tinha que trabalhar 30? Sim. E se fosse professor? Fosse professor homem, teria que trabalhar 30, a mulher 25, tá? Sempre pensa assim, o professor tira 5 anos. Isso aí ele já teria que fazer.
que mais que ele precisa? Bom, ele vai precisar somar o tempo com a idade. Ele vai somar o tempo mais idade, e isso tem que dar 96 se ele for homem. A mulher soma com a idade, e isso tem que dar 86. Beleza? Então a professora, ela já dá aula, né, há 25 anos, e aí ela já tem uma idade. Quanto tempo a mulher tem? Está com 50 anos. Então somou 50 com 25, deu 75. Ela precisa de 86. Não, lembre-se, professor, você sempre tira 5, tá? A professora, então, precisa de 81, né? Mas hoje ela tem 25 com 50, somando dá 75. Tá longe ainda de 81, concorda? Então ela continua trabalhando, porque ano que vem ela vai ter 77, a soma. No outro ano ela vai ter 79. Professor, por que você está somando de 2 em 2? Porque um ano de trabalho e um ano a mais de vida, dá 2. Apesar de ter trabalhado um ano, na regra dos pontos corresponde a 2, porque aumenta o tempo e aumenta a idade. Aí ela trabalha mais um ano, chega em 81. Ah, então tá bom. Quer dizer, então, que ela vai trabalhar aí, né, mais 3 anos, vai chegar a 81, que ela precisava. Infelizmente, não é assim. Sabe por quê? Porque ele diz, somatório da idade, do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 86, né, e 96. Então, em 2019, fica sendo 86, 96. Se for professor, 81, 91. Beleza? Ok, essa é a regra dos pontos, tá? A primeira regra dos pontos, soma seu tempo com sua idade. Aí você tem que chegar a 86 se for mulher ou a 96 se for homem. Professor tira 5 anos. Mas isso em 2019. Porque a partir de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 2 será acrescida de 1 ponto a cada ano. Então fica assim, 2019, 8696, 2020, 8797, 2021 fica 8898, até chegar em 100, 105. Vou fazendo isso até chegar em 100, 105. Ué, professor, quanto tempo vai demorar? Ué, vamos lá. De 86 para 100, 14. 2019 mais 14, para a mulher 2033. Em 2033 estabiliza. Para o homem, de 96 para 105 são 9. 2019 mais 9, né, mais ou menos ali 2028. Então, essa modulação dos pontos acaba para o homem em 2028, para a mulher em 2033. Mas, professor, se aumenta todo ano, eu nunca vou conseguir alcançar. Claro que você vai alcançar, porque aqui eu estou somando 1 por ano. E lembre-se, você se continua trabalhando, por ano você soma 2. Né? Em 3 anos, você vai ter somado 6, enquanto que aqui você só vai ter somado 3. Então, uma hora você alcança. Aí você individualmente tem que fazer essa continha para saber em qual ano você vai ter atingido a pontuação. Para quê? Para se aposentar pela regra dos pontos, que ainda é uma regra melhor do que ter que ir até 65 anos de idade. Tá bom? Então essa é a nossa primeira regra, tá? Já dei a dica para vocês, né? O professor é igualzinho, só que para ele você retira 5 pontos, né? Então começa com 81 e 91, e isso aí vai continuando, né? Até chegar, vai de 81, 91, aumenta 1 ponto a cada ano, até chegar aqui, ó, ao 92 ou 100, aqui para mulher, aqui para o homem, tá? Aí é só fazer a continha, vai somando 1 ponto, né? Que você vai encontrar quando é que a tabela do professor termina, beleza? Soma a idade com o tempo. Mas não é qualquer tempo, você tem que cumprir o tempo mínimo,
tá? Qual é o tempo mínimo do professor? 25 para a mulher, 30 para o homem. Então, corta para mim. Regra dos pontos, soma o tempo com a idade, mas não é qualquer tempo de contribuição. Você tem que ter, no mínimo, o tempo normal, que todo mundo teria que cumprir. 35 homem, 30 mulher. Não adianta ter 100 anos de idade e 6 de contribuição. Ah, professor, 106. Não vai se aposentar, não. Você tem que ter 35, soma com a idade para dar lá aqueles 105 que eu falei, tá bom? Não dê uma de esperto. Na regra dos pontos, no mínimo, você tem que ter o tempo mínimo de contribuição. Na regra dos pontos do regime geral de previdência, você não precisa ter uma idade mínima, tá? E não é a idade mínima, qualquer idade, mas não é qualquer tempo. É, no mínimo, o tempo da regra anterior, 35-30, no caso do professor, 30-25. Beleza? Ok, corta para cá. Reunir os pontos. Tá? Como é que eu vou calcular a minha aposentadoria? Simples, faz a média de 100% dos salários desde julho de 94, ok? Ótimo, vamos continuar então. Segunda regra de transição. Se você não ficou satisfeito com a primeira regra, você pode tentar se encaixar na segunda regra. A segunda regra também é parecido com a regra dos pontos. Eu vou somar minha idade com o tempo de contribuição, só que aqui existe uma idade mínima, tá? Repare, eu continuo tendo que trabalhar 30, mulher, homem 35, de novo, se for professor, professora 25, professor 30, mas eu terei que ter no mínimo a tal idade mínima. Para a mulher 56, se for professora é 51, homem 61, se for professor 56. Tá bom? Então aqui não me interessa a pontuação não é irrelevante, eu tenho que ter uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Agora, essa idade, ela vai aumentar. O 56 evolui até 62, o 61 evolui até 65, de que forma? Somando 6 meses a cada ano a partir de 2020. Então, ano que vem, tá? Quem é que vai poder se aposentar de antigo? A mulher que tiver 30 anos e 57 de idade. O homem que tiver 35 anos e 61,5 de idade, né? Porque eu somo 6 meses, tá? 6 meses a cada ano. E vou fazendo isso até que o 56 vire 62 e o 61 vire 65. De novo, não precisa se preocupar, né? Porque você vai somar um ano a cada ano e a tabela aqui agrega apenas 6 meses, tá? 6 meses, entenderam? Então volta para mim. Primeira regra dos pontos, idade e tempo de contribuição, sendo que tem que cumprir um tempo mínimo de contribuição. Segunda regra, idade mais tempo de contribuição, só que aqui tem que ter no mínimo o tempo de contribuição e no mínimo a idade preconizada aqui no artigo 16 da emenda, sendo que essa idade ela vai aumentando 6 meses a partir de 2020. Então, em 2020, 56,5, 61,5, 2021, o 56 vira 57, o 61,5 vira 62. E aí você faz a projeção para o futuro para saber em que ano você vai poder se aposentar pela segunda regra de transição, ok? Vamos continuar, volta para cá. Eu já falei, né? Mas é sempre bom reforçar, o professor segue essa regra de transição, só que você raciocina com menos 5. Menos 5 no tempo de contribuição, menos 5 na idade. Tá bom? Então, ó, 56, 61, professora 51, professor 56. Aí eu vou somar mais 6 meses por ano. Mas tem que cumprir o tempo de contribuição. Mulher 25, o homem
30. Beleza? Isso aqui também vai evoluir, né, até que chegue a 60 anos para o professor e 57 anos. Tá bom? Beleza. Cumprir essa regra. Como que eu vou calcular a aposentadoria? Do jeito que eu estou falando aqui toda hora. Faz a média de 100% dos salários e aí você soma mais 2%, no caso do homem, para cada ano acima de 20. No caso da mulher, 2% para cada ano acima de 15 anos. Beleza? Então, olha só, corta aqui para mim. Nós estamos na segunda regra de transição. Temos ainda 5 para ver. Então, você tem que ter muita calma para entender como é que funcionam essas regras de transição. Por isso é sempre bom a gente ir repetindo. A primeira regra de transição, a gente chama de regra de pontos. Vamos somar idade e tempo de contribuição. Quanto tem que dar? Se for 2019, 86 para a mulher, 96 para o homem. Se for em 2020, 87, 97. Se for 2021, 88, 98 e assim sucessivamente, até chegar a 100, 105. Regra geral. Se for professor, a mesma coisa, só que você tira 5 anos. Na regra dos pontos, não importa a sua idade. No mínimo, tem que cumprir o tempo de contribuição. 30 mulher, 35 homem, professor retira 5. A segunda regra de transição é muito parecida. Eu também somo a idade com o tempo de contribuição, mas eu não me preocupo com o resultado da soma. Desde que, no mínimo, você tenha trabalhado 30 mulher, 35 homem e tenha a idade mínima 56 e 61, ok? Mas esta idade mínima, ela vai aumentando a partir de 2020. Vou somar 6 meses. Até que a mulher chegue a 62, aí paro de somar, e o homem chegue a 65. As duas regras são extremamente parecidas. Mas uma eu chamo de pontos e a outra eu chamo idade, mas tempo de contribuição. Muito parecida, né? Algumas variações. Reuniu esses requisitos. Como é que faz? Simples. Média aritmética de todos os salários. Achei o resultado, eu vou somar 2% para cada ano acima de 20, se for homem, e para cada ano acima de 15 para mulher, eu somo 2%. Entenderam? Para não complicar muito, né, a sua cabeça, a gente vai encerrar aqui, tá? E aí depois a gente dá continuidade, porque ainda existem outras regras de transição. Beleza? Até a próxima.